Olá pessoal, futuros médicos legistas do estado de Goiás. Nós do Instituto Galeno, hoje vamos fazer uma análise do edital para vocês e também vamos ajudar vocês a organizar os seus estudos, ou seja, como vocês vão se preparar até o dia da prova, né, e chegar lá e gabaritar e conquistar a sua vaga. Bom, é muito importante nesse momento que todos leiam o edital, né? O edital é assim, em alguns dias você tem que saber ali tudo que está ali dentro, principalmente com relação aos conteúdos, até para você organizar os seus estudos. Então, não tem como a gente prestar um concurso sem ler todo o edital. Mas a gente já pegou os principais pontos aqui, né, para deixar para vocês que já é aluno do Instituto Galeno, aqueles que ainda não são, ainda dá tempo de se preparar, tá? Então vamos começar. Meu nome é Winston, sou coordenador aqui do Instituto Galeno e a gente está junto nessa caminhada, tá bom? Vamos lá. Então, o edital do concurso para médico legista, né, foi publicado dia 16 agora, né? Hoje é dia 24, então a gente demorou alguns dias para fazer essa análise, porque a gente estava montando o cronograma para vocês, tá? E são ofertadas 111 vagas, né? Então, a gente tem falado em 84 vagas, mas essas são as vagas diretas, né? Considerando o cadastro de reservas, eles têm que ser considerados, porque provavelmente todos serão chamados, né? Lembrando que o concurso tem validade por 2 anos e prorrogáveis por mais 2 anos. Se a gente tirar uma média aí, que o último foi em 2015, são 9 anos, então com certeza todo mundo que tiver no cadastro de reserva será chamado, tá bom? Então vamos pensar já nessas 111 vagas aqui. E aí foi dividido, né? 4 vagas, do total tiraram 4 vagas para especialidade de patologia e 2 vagas para psiquiatria. Então quem for escolher esses cargos vai fazer alguns conteúdos ali da parte específica um pouquinho diferente. Alguns se repetem, outros não. Mas basicamente foram 6 vagas a menos aí do total geral. Vamos avançar mais um pouquinho. Então o concurso, né, que eu já disse vai ter validade por 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, ele tem algumas fases, né? Então a primeira fase e a segunda fase é o primeiro passo. É você sair bem na sua prova objetiva. A gente vai ver aqui que pelo menos 80% você vai estar lá dentro, tá? E sair bem na sua prova discursiva. É muito importante que você veja as duas como o seu ponto de partida. O foco principal agora, até o dia 4 de agosto, que será o dia da prova, é essas 2 fases, tá bom? A terceira fase é só para quem candidato, né, PCD, que aí vai ter que fazer lá toda aquela questão de provados, laudos, etc, né? Mas aí a quarta fase, que já é o teste de aptidão física, é uma fase que alguns se preocupam, né? Mas essa veio molezinha. Isso é uma prova só. É a prova de corrida para homens e para mulheres. Homem, 2.000 metros, né, 2 km em 12 minutos. Mulheres, 1,6 km, 1.600 metros em 12 minutos. Tá? Então, manter aí também o físico em dia é importante e até vai fazer bem. Vocês são médicos, vocês sabem melhor do que ninguém que a parte física é importante, principalmente nesse processo de estudo, conciliar trabalho, estudo, ter uma atividade física também importante para oxigenar aí melhor, né, e manter o físico em dia. A quinta fase é a avaliação médica, né, só o caráter eliminatório, que aí vai ser os exames, etc. A sexta fase é o psicotécnico. A sétima, avaliação de títulos, né, que aí vai ter alguns pontos. Opa, saiu aqui. Vai ter alguns pontos a mais, né, para quem tem alguns títulos, pós-graduação, para quem tem residência médica, mestrado, doutorado. É bom dar uma avaliada, porque tem os pontos a mais que são preciosos lá na frente, né? E a oitava fase é a avaliação pregressa, né? Investigação social. Está tudo aí com a certidão negativa, tudo certinho. Não tem que nem olhar para essa fase, tá bom?
Para o ingresso na carreira de médico legista, é só necessário o diploma de medicina, no ato da posse. O pessoal que está terminando a faculdade, falta 6 meses, um ano, dá tempo, porque só lá na posse, ano que vem, que vai precisar do diploma. Né? Você não precisa do diploma para fazer inscrição no concurso, não, nem para ir lá fazer a prova. Tá bom? O salário inicial é R$ 12.974, né? A gente está arredondando aí nas propagandas, R$ 13.000, né? Inicial. Lembrando que esse é o salário de entrada da carreira. Você vai ter a progressão, né? Vai chegar a mais de R$ 25.000 com aposentadoria inclusa, com todos os benefícios, sendo uma autoridade policial, todos os benefícios que a carreira proporciona, tá bom? A jornada de trabalho, 20 horas. Esse é um grande ganho da categoria, né? Que no último concurso saiu para 40 horas, agora 20 horas, ou seja, um plantãozinho por semana. É muito bacana isso, você vai conseguir conciliar todas as suas outras atividades, né? Quem vai estudar, quem tem seus pacientes aí, seus horários, vai conseguir conciliar, né? E o candidato aprovado será lotado em qualquer das unidades da Polícia Técnica Científica. Muitos alunos também perguntam, né? Mas com relação às vagas, para onde que eu vou e tal? Então, no edital, você pode ir para qualquer lugar. Então, a gente imagina que vai ter, lá na hora da posse, vai ter as vagas disponíveis para cada local, né, para cada cidade. A gente acredita que com certeza a maioria para Goiânia. E aí, por ordem de classificação, os candidatos vão escolher as cidades. Mas assim, gente, não preocupa com isso, porque um plantão por semana, o estado é pequeno, você pode ir lá fazer seu plantão, voltar, não precisa nem mudar não, tá bom? Dá para conciliar tranquilo, não pensa nisso agora, pensa em estar entre os 84 primeiro e entre os 111, que vai dar tudo certo. O período de inscrição, né, então tem que ficar atento para não perder, ó, só dia 17 de maio vai começar a inscrição no concurso. Até 17 de junho, 30 dias para fazer a inscrição aí, tranquilo, no site da banca, né? IADES, o valor é R$ 180, e a data da prova, aqui a nossa data mágica, dia 4 de agosto. Essa data, nós vamos chegar lá, assim, no Goianês tinindo, nós vamos estar lá pronto para gabaritar essa prova, né? Então, nosso foco é chegar lá no dia 4. E isso é muito importante, porque tem alunos ansiosos, né? Não tem como a gente ver tudo de uma vez. É uma questão, né, que vocês vão progredindo ao longo dos cursos, das leituras, dos exercícios, dos simulados. E você vai chegar lá no dia 4, prontinho para essa prova. Então, aqui sobre a prova objetiva, né, e a prova discursiva, que a gente tem que focar nelas agora, a gente, né, lá no edital veio já a divisão dos pontos por cada área, né? Os conhecimentos gerais vão ter 30 questões com peso 1, então vai somar 30 pontos. Específicos, 50 questões peso 2. Aqui, né, nem se fala, 100 pontos que a gente vai ter que conquistar esses pontos. Aqui é muito importante. Mas isso é um lado bom dessa prova. Você tem que pensar que esse conhecimento específico, valendo 100 pontos, é muito bom e eu vou explicar para vocês agora. Tá? O total de pontos, então, né, da prova objetiva é 130, mais 20 da redação. Veja o tamanho dessa redação. 20 pontos é muito importante. Um ponto já é muita coisa, imagina 20. Então, aqui, ó, a gente precisa ter muita atenção. Nós precisamos ter roteiro de estudo, nós precisamos fazer redações. Você precisa estar preparado para chegar lá e fazer a sua redação num bom tempo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo de prova, está muito apertado. Aqui, o mais difícil, na nossa opinião, é fazer todas essas questões, 80 questões objetivas, mais numa redação em 5 horas. É apertado, você tem que treinar e estar preparado lá para o dia, tá bom? E aí tem a prova de títulos, que o máximo que se pode somar aqui é 10 pontos, né? Aí é importante que vocês abram lá, porque se tiver uma pós-graduação, uma residência, cada uma soma um pontinho, a residência, se não me engano, é 2, a pós-graduação é 1. Se tiver algo na área de medicina legal, uma pós, aí, se eu não me engano, é 2,5, 3, eu não lembro de cabeça, mestrado, já é um pouco mais.
E aí é o que os pontinhos extras dessa prova de título, para quem tem também, vai ajudar, tá? Então, o total de pontos é 160. Ah, eu não tenho residência ainda. Nós vamos preparar você para esses 150 pontos aqui. Você tem que estar atento, que aqui então é o seu objetivo. Essa está lá na frente. Não adianta você ter lá 12 residências e não ter tempo de estudar o conteúdo, porque para você chegar na prova de título, você tem que passar pela prova objetiva, passar pela redação e chegar lá classificado para levar seus diplomas e conseguir alguns pontos a mais, tá? Então, o quadro aqui de questões é muito importante porque ele é uma peça-chave no nosso para você organizar seus estudos. Você tem que saber quantos pontos cada disciplina, qual o tamanho dessa disciplina, quanto tempo você vai demorar para ver todo esse conteúdo, para organizar seu foco. Então, língua portuguesa serão 6 questões, peso 1, 6 pontos. Geohistória de Goiás, 4 questões, peso 1, 4 pontos. Administrativo, 5 questões, 5 pontos. Penal, processo penal, legislação extravagante, 5 pontos cada um também. Aqui vai somar 30. Conhecimento específico, com certeza aqui é o peso de 100 pontos, dos 130 pontos, mais os 20 da redação. Então, dos 150, 100 pontos está aqui no conhecimento específico. 2/3, é muita coisa, a gente tem que fechar essa prova e vamos fazer com certeza, tá? Então, descobrindo a prioridade, quando a gente vê essas questões, a gente vai calcular e ver que os conhecimentos gerais, ele tem um peso de 23% da sua nota, da prova objetiva, e a parte específica 77%. Aqui nessa divisão a gente tirou o peso da redação, porque você precisa primeiro classificar para a redação, para depois, somar aqueles 20 pontos da redação lá. Então, na prova objetiva, essa é a divisão. 77% para a parte específica, 23% para a parte geral. Então, de cara, você já fala, o principal é o geral, o específico, com certeza, Aqui, nós temos que ter, assim, um carinho muito especial, uma dedicação muito importante, porque aqui vai fazer toda a diferença. O geral também, cada pontinho aqui separa 100, 200 candidatos um do outro. Mas aqui é um foco, que a gente não pode negar, que a gente tem que ver, rever, fazer exercício, refazer, principalmente aqueles que a gente erra, tá sempre revisando o conteúdo, porque a nossa memória é assim, a gente estuda algo hoje, se a gente não está praticando, daqui uma semana, daqui um mês, aquele nível de absorção vai diminuindo e a gente precisa fazer revisões para estar mantendo lá em cima e chegar afiado no dia da prova. Então, a prova discursiva, que é um ponto muito importante, ela vai ter caráter eliminatório e classificatório, será realizada no mesmo dia, dentro do tempo da prova objetiva. Então, isso é muito assim, que você precisa treinar. Você não pode chegar lá, você pode conhecer tudo de medicina legal, saber tudo. Tudo de criminalística, tudo de ser fera no direito. Se você chegar lá no dia da prova, sem ter praticado a redação, sem ter uma base para fazer um texto, que vai te levar à aprovação, não adianta. Você precisa treinar. Então, a gente precisa treinar essa redação. Porque além de fazer bem feito, a gente precisa fazer num tempo muito, muito curto. Veja, a gente calcula aí que você dá 5 horas, 1 hora, e 50 minutos a 1 hora é para fazer a redação. Então vai sobrar aí 4 horas para fazer 80 questões objetivas. Então, a redação, você vai ter que fazer pelo menos 20 linhas, e no máximo 30 linhas. Claro, a professor de redação de vocês vai fazer toda a orientação com relação a isso, mas já põe na cabeça que o seu texto vai ter que ter 30 linhas. A gente nem vai esquecer isso aqui, a gente vai trabalhar com 30 linhas. Se a banca te deu 30 linhas para escrever, você não pode escrever 29, 28, você já está perdendo pontos. Você vai escrever as 30 linhas. Vamos avançar mais um pouquinho. O TAF, eu já tinha comentado, é só a prova, masculino 2.000 metros em 12 minutos, e feminino 1.600 metros em 12 minutos. Então, diante do que está proposto aqui no edital, você precisa se organizar de agora até o dia 4. Não adianta
você pensar assim, bom, eu vou estudar na hora que der, não, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, tirar um tempo do seu dia daqui, são 3 meses e pouquinho, daqui até o dia da prova, para você estar preparado. Né? Ter uma carreira como essa, uma estabilidade, tudo que a carreira proporciona, ser um servidor do Estado de Goiás, vale a pena. São 3 meses que você vai dedicar e você vai colher frutos para o resto da sua vida, tá bom? Então, a gente acredita, dentro do que a gente vai falar aqui agora, de como se preparar, que vocês têm que tirar pelo menos 3 horas por dia daqui até lá. Bom, vai ter dia que você não consegue tirar 3 horas. Tudo bem, ainda mais na vida de médico, a gente tem total consciência de que é bem corrido, né? Mas você tem que saber que você vai ter que repor isso ao longo dos dias, né? Então, um dia você não consegue estudar, não conseguiu ver nada, porque teve um plantão muito puxado, foi corrido. Você tem que saber, naquele dia que você tiver uma folga, você vai ter que correr mais, vai ter que estudar 4, 5 horas para recuperar. E tendo um método, tendo esse parâmetro de pelo menos 3 horas por dia, você vai conseguir ver todo o conteúdo. Tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre esse plano que a gente preparou para vocês. Tá? Então, o plano de estudo, né, devemos considerar a importância, a gente já fez essa análise da nota de cada matéria, e o tamanho, né, que é a quantidade de horas que você vai precisar para ver cada disciplina na íntegra. Né? E a complexidade, né, porque tem matérias que vai ser mais fácil para alguns do que para outros. Né? Alguém, por exemplo, que é um professor de medicina legal já na universidade, ele vai ter alguma facilidade já de pegar aquele conceito e fazer as questões mais rápido. Aquele que tem uma noção melhor de direito também vai achar aquelas disciplinas um pouco mais fáceis do que outros. Tá? Então essa é uma avaliação pessoal, mas a gente já fez uma avaliação aqui geral para vocês. Tá? Sabemos que os conteúdos mais importantes são de medicina legal e criminalística. Bom, aqui já vai ficar bem claro que são 50 questões para as 2 disciplinas. Tá? Não vai ser 25 de criminalística e 25 de medicina legal. A gente aposta aqui em 45 de medicina legal e 5 de criminalística. Mais do que 5 de criminalística, pelo tamanho do conteúdo, uma surpresa, vai ser uma surpresa para a gente. Mas a gente está apostando em 5 aí das 50. Tá? Mas para ser aprovado, você também vai ter que estudar o conhecimento geral. A gente vai falar de alguns números, né? Então, é muito importante dentro do seu cronograma que você vai ter os horários de ver os conhecimentos gerais. Sim, até lá você vai estar preparado, tanto no geral como no específico. Para você chegar no dia da prova com a condição de ser aprovado, esse programa de estudo, esse tempo que você vai tirar de estudo, ele precisa passar por fase. Você precisa ver a teoria, você precisa revisar essa teoria, você precisa fazer questões. Não tem jeito, tá? Não adianta você ver um conteúdo hoje de medicina legal e não rever ele até o dia da prova. Pelo contrário, você tem que ficar fazendo revisões constantemente. Você vai perceber que às vezes você gastou 3 horas para ver um conteúdo todo. Quando você vai revisar, você vai gastar 1 hora. Na próxima revisão, 30 minutos para rever aquele conteúdo. Se possível, uma quarta vez, com 10 minutos você rever tudo, porque à medida que você está vendo, vai ficando bem mais simples, bem mais prático. Então, é fundamental esse processo de revisões e fazer questões também. Porque, como a teoria é ministrada, é dada, você precisa ver como é cobrado na prática. Apesar da banca IADES ter feito pouquíssimos concursos nessa área, né? Se eu não me engano, foi no 2016 no DF, e a prova de perita, aqui em Goiás ano passado, de auxiliar de autópsia. Então, a referência não são muitas, a gente vai utilizar questões de bancas, né, também de outras bancas, questões de outras bancas que têm similaridade ali com a banca IADES, porque vocês precisam treinar. Eu quero fazer só questões IADES. Da parte de conhecimento geral, tem 1 milhão para fazer, da parte específica não tem. Então, você vai precisar fazer questões de outras bancas também, porque quanto mais questões você fizer, maior vai ser a chance. Você já começa a ver como que é cobrado, né? Então, conteúdos às vezes que você acha difícil, mas quando você vê como ele é cobrado, você consegue pegar bem mais rápido. Então, esse será o nosso processo. Teoria, revisão e questões. Dentro do cronograma, nós fizemos pensando nesse tripé aqui, tá? Teoria, revisão e questão. Mas a gente sabe que a redação e o simulado são assim
fundamentais. Isso aqui vai diferenciar o aprovado e o não aprovado. Veja só, a redação vale 20 pontos. E a gente já comentou que você precisa chegar a treinar para fazer essa redação. Então, né, quem se preparar aqui com a gente, quem está se preparando com a gente, vai ter nossa proposta. A gente vai fazer 9 horas de aula. A professora Bárbara vai mostrar o caminho de como vocês vão construir esse texto com padrão, com espelho que a banca quer. Nas aulas de perito do ano passado, ela acertou o espelho da banca praticamente, tá? Então, assim, conhece a banca e vai fazer com que vocês saibam exatamente como responder as questões, né? Lembrando que a questão vai ser de algum conhecimento específico ali da medicina legal. Então, é juntar todo o conhecimento de medicina legal para fazer essa discursiva nota 10, tá bom? Como que a gente vai fazer os simulados? Por que a importância dos simulados? A gente já falou aqui que 5 horas para fazer 80 questões de uma redação, sem treino, não tem jeito. Você pode se perder aí, se preparar, gastar 3 meses, 4 meses de estudo. Se você não treinar, você pode se perder aí. Então, nós preparamos 3 simulados. Um em maio, né? Um em junho e um em julho. Para que você consiga fazer. Por exemplo, quem começa a estudar agora, às vezes no simulado de maio, vai estar perdido, vai ter conteúdo que ele não viu. Não importa, você tem que ir lá praticar, errar a questão, né? E principalmente treinar o tempo. Usar esse tempo, né, de 5 horas para conseguir fazer 80 questões, para fazer um texto bacana. Tendo simulados, cada desses será corrigido pela nossa professora. Se você é aluno presencial, se você é aluno online, você vai ter essa correção. Agora, eu preciso deixar bem claro para vocês, né? Então, o primeiro simulado, no nosso horário, e eu vou falar dele agora, ele será, se não me engano, dia 30/5. É no feriado do Corpus Christi, na quinta-feira. Vai ser das 8 da manhã às 13 horas. O aluno presencial vai vir aqui fazer a prova, o aluno online vai ter essa prova. Para baixar, fazer, né, você tem que cronometrar. Se não deu para fazer no dia 30, no dia 31, no dia 1º, você tem que fazer, cronometrar 5 horas. Você precisa treinar esse tempo e fazer a redação. Feita a redação, o aluno online vai mandar para a gente via e-mail ou WhatsApp um print dessa redação e a professora corrige. E a gente manda a correção, aquilo que tem que melhorar, os pontos que errou, aquilo que acertou, né? Isso vai ser feito para vocês. Importante saber, se a redação foi dia 30, esse aluno vai ter no máximo 4 dias, esse aluno online, para enviar essa redação para correção, né? Por quê? Porque senão vai chegar lá no meio, no segundo simulado, vai ter aluno enviando redação do primeiro simulado. Aí fica inviável da gente conseguir entregar correções para vocês, tá bom? Então, basicamente é isso. O aluno que é online, ele vai ter a correção e ele vai ter 4 dias para entregar essa correção. Tudo bem? É a forma que a gente vai conseguir atender a todos, tá? Mas só, deixa eu voltar aqui, só deixando claro que no nosso cronograma a gente já está tudo planejado. Que dia que vai fazer teoria, qual que é o horário que você vai ter para revisão, qual que é o dia da revisão, qual que é o dia de fazer exercício, o dia de fazer o simulado, de fazer a redação. A gente organizou tudo para vocês, tá bom? Vamos lá. Como que a gente organizou? Em 2 planos de estudos, basicamente. Só um minuto. Para quem já vem estudando conosco, ou para quem já está no online, acabou de adquirir o online, quando saiu o edital, a gente tinha praticamente 85% do conteúdo já gravado, né? Ah, mas não gravou pós-edital? Não teve jeito. O edital saiu semana passada, né? Foi gravado antes mesmo. Mas, praticamente, não muda nada. Porque, por exemplo, histórico da medicina legal, traumatologia mudou do ano passado para cá? Mudou. A Banqueads fez novas provas? Não fez. Então, tá tudo ali. Então, se você não precisa esperar as novas aulas, você já tem o conteúdo para estudar. Esse conteúdo, a parte geral dele está um pouco extensa, né? Principalmente a parte do direito penal, processo penal.
né? Toda essa parte geral, olha só, dá 150 horas, e a parte específica, 30 horas. Aqui, observação, que ainda falta 2 itens para ser complementados aqui. Então, isso aqui pode aumentar um pouco, tá? Vai aumentar um pouquinho. Mas veja a diferença. Aqui, 77% da nota, e aqui, 23% da nota. Então, não tem como você não entender que esse conteúdo da parte específica você precisa ver no mínimo 2 vezes, no mínimo. Todo ele. Ver e rever. Não estou falando de exercício, não estou falando de revisão, estou falando de ver e rever pelo menos 2 vezes. Porque ele é a nossa peça-chave. E a carga horária que ele demanda para ver é muito pequena em relação a isso aqui. Esse aqui não. Esse aqui a gente vai ver uma vez só e fazer exercício, simulados e praticar. E a gente vai sair super bem, porque nossa equipe está muito boa. Bom, com esse primeiro plano de estudo, a gente já fez um cronograma. Então, você vai, no primeiro dia que você for parar para estudar, você vai ter 2 atividades para fazer. Cada um em torno de 90 minutos, que a gente programou isso, 3 horas por dia, durante 75 dias. Então, você vai lá, faz a atividade 1 de português, você vai entrar na lista de matérias de português, e na aula 1 e assistir aquela aula, né? Aqui embaixo tem um material, baixa ele, faz as questões, certo? No mesmo dia você vai gastar mais 90 minutos com medicina legal, na aula 1, tá? E você vai seguindo. No segundo dia você vai para a aula 1 de penal e para a aula vídeo 2 de medicina legal. Dia 3, direito de processo penal 1, criminalística, primeira parte. Ao desenvolver dos dias, você vai ver que a distribuição da carga horária para essas matérias foi feita pensando em você ver e rever a medicina legal. Alguns alunos já me perguntaram, mas olha só, tem 42 atividades no cronograma de medicina legal, mas são só 18 vídeos por enquanto, né? Vai aumentar mais 2, 3 lá que vai ser acrescentado. Mas é justamente porque você vai, quando terminar, você vai voltar à medicina legal. Você precisa chegar lá sabendo tudo dessa medicina legal, tá bom? Esse é o propósito desse cronograma. Bom, quando você dentro do cronograma vê essa marquinha de amarela, é porque as matérias estão sendo finalizadas, tá bom? E aí você já terminou o ciclo. Quando tiver a marquinha amarela é porque você chegou no fim de cada uma delas. E veja que já vai ter os dias reservados para suas revisões, tá? Dentro desse cronograma. No cronograma não está simulado e nem a redação. Vai ser a extra, fazer o simulado, fazer a redação, né? Para poder mandar aqui e ver as aulas de redação. Porque eu acho que você tem que dedicar muito tempo nessa redação, hein, gente? Porque é muito importante, 20 pontos. Então, alguns dias a mais para a redação vai ser necessário. Bom, o cronograma tem 75 dias, a gente está hoje em torno do dia 4, dia 24, mais ou menos 100 dias da prova, então ainda temos um bom tempo. É difícil ter concurso com essa quantidade de tempo entre o edital e a prova. Aproveitem essa oportunidade, tá? Não estudei nada até agora. Se você começar hoje, você consegue ver tudo com qualidade, fazendo as revisões e todos os treinamentos. Mas nós também fizemos um segundo plano de estudos, que é o plano de estudo que a nossa turma presencial vai ver. A partir do dia 29 de abril, vai começar as aulas presenciais. E os nossos alunos online vão ter todas essas aulas. Então, quem já adquiriu o curso, tem um link lá, início 29/4, quem adquiriu o curso online que eu estou falando. Esse curso online, dentro dessa aba do início de 29, vai entrar o cronograma das aulas presenciais e cada aulinha presencial. Nesse cronograma há uma diferença. A parte geral ficou menor, a gente compactou, fizemos um estudo, vimos que principalmente o direito penal e o processo penal estava muito extenso. A gente tem até recomendado, quem já iniciou por lá e quiser continuar pelas matérias que estão prontas, ok, vai dar tudo certo. Mas o novo professor, que é o delegado Remo Braga, ele já compactou aqui o estudo com a gente. E a gente diminuiu muito a carga horária, né, da parte de direito penal e processo penal.
E você vai ter aqui, ó, 96 horas para ver toda a parte geral, que é um pouco menos, né? Tá dando 150 naquela primeira opção de estudo. Então, você que já começou estudando online, você também pode deixar, por exemplo, para ver as aulas novas do direito, que vão estar mais otimizadas, tá bom? Ah, então lá está mais extenso, vou deixar para ver as novas aulas. É só acompanhar o cronograma que está no dia 29, e no link está descrito como início dia 29, tá bom? Para você se organizar. E aí, nesse cronograma 2, né, para quem começou do zero, ele é muito bom, tá? Porque você vai ver de forma otimizada, diariamente, tirar 3 horas por dia vai dar certinho, tá? Dia 29, por exemplo, a gente vai ter a medicina legal, o item 1 do edital, são 3 horas de medicina legal. Aqui já é diferente um pouquinho, porque não tem aquela divisão de 90 minutos que o online tem. Aqui é 3 horas de um mesmo conteúdo, tá? Da mesma aula. No dia 2, a gente já começa a primeira aula de redação, a gente sabe da importância da redação. E aí, no segundo dia de aula já vai ser redação, para vocês verem que vai ser muito bom e que é muito importante a gente começar com a redação para a gente poder fazer justamente os treinamentos e enviar para correção, né? Para vocês ir melhorando cada redação que fizerem. No dia 1, por exemplo, ó, dia 1º de maio é feriado. Neste dia não tem aula, mas você tem que estar em casa fazendo revisão das aulas que já teve, fazendo questões que estão na área do aluno, vendo videoaula, antecipar algum conteúdo porventura, né, que vai ter, né? Vou dar uma dica aqui, por exemplo. Na segunda semana de aula, medicina legal, né, eu acho que é traumatologia, que vai ser a aula, vocês lá na plataforma já tem uma aula de traumatologia com a doutora Grécia, pronto. Então, se nesse feriado aqui você pode antecipar esse conteúdo, né? Então, você não pode perder tempo, tá bom? É feriado para quem? Para concurseiro não tem isso, não é? E aí, isso a gente vai seguindo. O cronograma nosso, desse segundo plano de aulas, ele está pronto até o final de maio. Veja aqui, ó, no dia 31, que é o feriado do Corpus Christi, a gente vai ter um simulado, depois a gente volta na semana seguinte, em junho, com um outro cronograma que a gente está construindo. Ele não está pronto ainda porque alguns médicos legistas precisam ver as escalas dele do mês que vem, do mês de junho, no caso, para a gente poder finalizar. No máximo, em 5 dias, 6 dias, a gente já tem esse cronograma do mês de junho já disponível. Lembrando que a gente vai até lá em agosto, tá bom? E com esse cronograma, você tem aquela alternativa. Vou acompanhar o cronograma da presencial, você quer aula online. Olha, as aulas de direito aqui do online estão um pouco extensas, vou esperar as novas aulas. No cronograma você já vai saber que dias serão gravadas e os itens do edital aqui que serão gravados para você se organizar. Então, gente, não pode perder mais tempo. Se você vai começar agora, do dia 29 até o dia 4 de agosto, você tem muito tempo para ver tudo. Cada dia que passa, fica um pouquinho mais difícil, não é? Então, vamos que vamos, porque essa vaga é nossa, tá? Então, o que eu quero deixar para vocês, ainda dá tempo de estudar todo o conteúdo, fazer todas as revisões de exercício e fazer 3 simulados que serão, sim, fundamentais, diferencial para essa aprovação. Essa chance é única. Esse tanto de vaga, a gente não sabe quando terá de novo. E outra coisa, e nem quando, né? Pode ser daqui 10 anos de novo. Essas coisas a gente nunca sabe. Você não pode ficar de fora disso. Não perca essa oportunidade, tá bom? Quem é aluno, manda ver, continua firme, que a gente sabe que o sucesso é certeiro. Quem não é, entre em contato com a gente. Não deixe para amanhã, para o final de semana, para segunda-feira. É agora, comece agora que ainda dá tempo. Tá bom? Qualquer dúvida, a gente está aqui no WhatsApp, praticamente 24 horas, das 8 da manhã às 23 horas, todo dia, né? Só domingo a gente termina um pouquinho mais cedo. Manda sua dúvida lá, a gente está à disposição, trabalhando muito para conquistar a sua aprovação. Tá bom? Muito obrigado. Estudar certo, estudar muito e estudar certo é o caminho. Obrigadão e estou aguardando vocês. Até mais.